mais uma vez a gente recebe aqui o Evandro. Muitos elogios chegando ao nosso psicólogo. Obrigado. É interessante que muitas comentam, Tati, é legal porque ele fala de assunto sério, mas de uma forma descontraída, então fica leve. Essa é a intenção, por isso que a gente chama ele. Porque ele rindo, ele puxa a nossa orelha, né? E isso é ótimo, porque às vezes a gente precisa também repensar alguns hábitos, algumas posturas, algumas escolhas, né, Evandro? Gente que é sério demais não é sério de verdade. A vida, ela é feita, a pessoa coloca às vezes muita seriedade em determinado tipo de coisa. Lógico, tem coisas sérias na vida, né? Mas a leveza é algo que a gente aprende com a sabedoria. Os grandes mestres, né, sempre foram pessoas leves. O próprio apóstolo Pedro, ele era muito duro ao longo do tempo. O cristianismo fez um movimento dentro dele que ele se transformou numa pessoa que copiava a Cristo, né? Um copiador de Jesus Cristo. O próprio Jesus Cristo era uma pessoa que as crianças gostavam de estar com ele. Por quê? A leveza. Ele falava, a mesma a leveza que ele tinha num dia gostoso, um dia com a família, ele tinha com o pior dos pecadores, quando ele resgatava e dizia: onde estão os teus acusadores? Vai e não peque mais, né? Então, a vida ela é feita de leveza. Quando a gente coloca muito peso na vida, a gente se descompensa. Aí a gente descompensa a nossa parte emocional, a nossa parte física, e aí o espiritual vai embora também. Várias participações chegando. Pati Assai, do Mato Grosso, escreveu pra Olha. gente. Tati, adoro o Evandro. Eu também, Obrigado. Pati. Amo Beijo, vocês. Pati. Adorei a pauta. Sou ansiosa sim, mas agradeço, ela diz aqui, ao meu psiquiatra e a muita terapia que me ajudaram muito. Já melhorei bastante. E com Deus ao nosso lado, vou caminhando mais calma. Amém. A fé ajuda muito. Exatamente o que Evandro comentou. E como ajuda, né? A gente fortalecer e amadurecer essa espiritualidade ajuda a gente a acalmar, ser mais paciente com a vida e com as pessoas. E com certas situações, porque tem situações que você não consegue, não tem um certo conserto para nós que somos humanos. E foge, às vezes, da nossa possibilidade, né? Total. Tem coisa que, quando não depende da gente. Quando você tem fé, você confia que alguém, que o teu Pai, que Deus, Ele está te ajudando, mesmo através... Quando a gente passa pelo vale da sombra da morte, então ali o próprio salmista diz: não temerei, né? Porque a tua vara e teu cajado me conduzem. Então, ou seja, eu não estou sozinho, tem alguém me conduzindo nos piores momentos da minha vida. E é uma coisa interessante, uma das telas que estava ali fala sobre a questão da gente olhar muito para a vida de hoje, né? Para o presente. Isso é uma dádiva, porque se eu vivo de passado, eu vivo uma vida de angústia, né? Tem muita gente que vive de passado. Ou vive muito pensando só no futuro, né? Ou pensando só no futuro. É importante planejar, é importante a gente aspirar coisas, nós temos desejos, mas isso é amanhã, depois de amanhã. Isso não eu não tenho... esqueceu hoje. Exatamente, sem esquecer hoje. Temos até a última tela, vamos reforçar, diretora, essa questão, né, do passado, presente, futuro, para a gente conseguir encontrar esse equilíbrio, não ficar muito preso no que aconteceu, ou também naquela expectativa do que vai acontecer, e a gente acaba não vivendo o agora, olha só. Então a gente tem essa questão, né, uma nova estrutura de passado, presente, futuro. Imediatismo versus a paciência. O passado tem o seu lugar e o seu galardão, pois somos empate resultado dos nossos antepassados e das experiências passadas. Temos que pensar no futuro, mas de forma madura e construtiva. O presente é o único material real que possuímos e, através dele, planejamos o futuro e superamos o passado. Principalmente as angústias do passado. Exato. Se eu vivo muito de passado, eu sempre vou olhar para as pessoas e dizer o seguinte: mas ela me disse tal coisa, ele fez tal coisa, ele quebrou aquela porcelana que gostava. Você percebe? O movimento é sempre de mágoa, de tristeza, de rancor. Ou então as pessoas vivem no saudosismo. No meu tempo era bom, tal. Nós devemos olhar, sim, o nosso tempo. Poxa, na minha infância tinha coisas maravilhosas. A gente brincava na rua, tinha mais liberdade. Mas isso me ajudou a ser a pessoa que eu sou hoje. Olhando para os meus avós, os meus bisavós, os meus antepassados, eu tenho gratidão porque me trouxeram até aqui. E experiências boas ou ruins
nos ajudaram a construir todo um panorama em que, em determinados momentos, eu pude dizer: eu não quero isso nunca mais para minha vida, e para outras coisas, olha, que aprendizado maravilhoso eu tive através disso. Vou levar para a vida Vou toda. levar para a vida É toda. bem isso. Viviane Pellegrino, Tati, gosto muito da sua pauta do programa. Vocês têm me ajudado muito. Que bom, Viviane. Obrigada. Estendo o agradecimento aqui ao Evandro, que sempre ajuda muito, né, os nossos telespectadores. Obrigado. E esta apresentadora que vos fala. A Neuza também comentou: Tati, amo mulher.com. E amo quando o Evandro vem. Obrigado. Sou muito ansiosa, Muito não obrigado. tenho paciência nenhuma. O que posso fazer para melhorar? Olha, a Tati, né? A Neuza que comentou. A Neuza. Ela assume aqui. Neuza, eu tô quase ali com você. Muito ansiosa. Neuza, a primeira coisa que a gente faz para a gente vencer quando a gente é muito ansioso é a gente começar a olhar o presente com gratidão. Por quê? Porque a gente é ansioso por coisas que a gente deseja ou por coisas que saem do nosso controle e que a gente quer agora. Ah, eu quero tal coisa agora. Eu quero que meu filho arrume o quarto agora. E ele não vai arrumar. Então, tem coisas que a gente simplesmente tem que entender que tem que ter um tempo. Já percebeu que na música, olha que engraçado isso, a música, as notas têm um tempo, né? Então, tem breve, sembreve, mínima, semínima, colcheia e por aí vai. Por incrível que pareça, as pausas também têm um tempo. Elas têm um valor na pauta. E a pausa ajuda a dar sentido para a música. Na vida é igual. A pausa que nós fazemos ajuda a nossa vida a ter sentido. Imagina se nós vivêssemos sem férias. Você trabalha 30 anos sem férias. Provavelmente não chegaríamos à aposentadoria, morreríamos muito antes. A natureza nos dá esse exemplo. Durante 9 meses, Deus prepara dentro da gente uma criança, que depois a separação, ela acontece a vida toda. A primeira separação que acontece é quando o corpo espelha a criança e corta ali o cordão umbilical, que é um símbolo de vida. Ali é uma ruptura, para que haja espaço. Aí a criança ela tem uma relação simbiótica com o seio da mãe, com a mãe. E aí vai havendo separação. Ela vai comendo frutinha, tomando suquinho, e aí vai. Aí ela vai para a escola, vai para a faculdade. Cada vez mais independente. Cada vez mais independente. Não há um abandonamento. Há um distanciamento necessário. É o que as mães falam, né? A gente cria para o mundo. Cria para o mundo. E na vida a gente fica menos ansioso quando a gente entende que nada é nosso. Porque a gente se apega muito com coisas, meu tempo, minha casa, meu carro, meu dinheiro, meu trabalho. Nada é nosso. Mais mensagem chegando. Marília Canto. Tati, eu aprendi a esperar. Ela pôs até o sinalzinho de... Ai, Marília, eu estou em processo de... Beijo para você, meu amor. A Dione também está aqui participando. Tati, adora quando o Evandro vai para o programa. Obrigado. Ele esclarece Beijo sempre pra muitas você. dúvidas. Sandra Lima também. Sou muito ansiosa, sofro por antecipação. Isso. A mesma dica que você deu, né, agora há pouco. Eu sofro por uma coisa que eu nem sei se vem. Né? Sofro por uma coisa que é inexistente. É igual ter medo, né, do escuro, ter medo, né? Ah, eu tenho medo do escuro. O que vai acontecer? Nada. Então eu sofro por isso. Nós temos que tomar a decisão, porque a felicidade ela é uma decisão. Então nós temos que tomar essa decisão. Sabe aquela música, ando devagar porque já tive pressa, e levo esse sorriso porque já chorei demais? As coisas elas têm que ter esse... A gente tem que tomar isso. As pessoas falam erroneamente, tempo é dinheiro. Se isso fosse verdade, relógio era milionário. Não é? Relógio só da hora. Adorei. Tempo é tempo. E, Tati, se nós não pararmos para aproveitar, a gente vê... Por que a gente é tão ansioso? Porque a gente vê o parar, o descansar, como perda de tempo. A gente não vê como ganho. A gente precisa parar e descansar, né? É o maior ganho que a gente tem. As grandes ideias a gente tem quando a gente para. Quando a gente ouve a voz de Deus. Não é quando você está falando, tagarelando. É quando você fala com Deus numa oração e fica quieto para Ele te responder. Que lindo. Márcia Rangel também participou. Tati, sou extremamente ansiosa. Fico imaginando como vão ser as coisas antes delas acontecerem. Sinto uma dor, inclusive, muito no peito quando estou muito ansiosa. Isso é É angústia. muito ruim. É angústia. É angústia. É algo emocional que vai para o físico. Exatamente. Tem que cuidar, tem que ficar atenta, viu, Márcia?
Tem que trabalhar isso, né, Tem que Evandro? trabalhar isso. Rose Vieira também participou. Tati, com a gestação, estou aprendendo a contar até 100 mil. Adorei, ela pôs um monte de número. Não é nem até 10, nem até 1000. É 100 mil, um monte de número aqui. Antes de fazer alguma coisa, sou muito ansiosa e percebi que o mundo não vai acabar se eu deixar de fazer alguma coisa agora. Exato. Que se eu fazer com calma, a coisa vai sair do mesmo jeito. Ou até Mas melhor. nem sempre é fácil. Sou do tipo que vai refazendo o que o outro fez. Pois E é. prefiro muitas vezes fazer para não me estressar. Um dia chego lá. Eu também, meu amor. Eu, às vezes, eu não tenho a paciência de esperar o tempo do outro, vou lá e eu faço. Mais Pois rápido. É. Eu sei o que você passa, Rose, eu te entendo perfeitamente. Mas, Tati, Não sei se é um defeito, mas é algo que e você, a gente precisa trabalhar. é uma coisa que precisa ser trabalhado. Porque a gente precisa respeitar o tempo do outro. Porque você violenta o outro. É. E você, né? E o outro fica triste com a gente, né? Sim. Eu já passei muito por isso, até entender a importância do esperar. O que eu quero fazer agora. E É aí pra eu faço ontem. rápido. Não tem gente que diz assim, Mas o comigo é tempo pra do outro, ontem. ele é um pouco mais devagar. E eu tenho que respeitar isso, Exatamente. né? É que na hora a gente fica ansiosa, fala, não. Aí eu mesmo faço. Mas eu sei bem que você passa. Você sabe qual que é a importância disso, A Tati? vida é um aprendizado diário, né, Evandro? Graças a Deus. O dia que a gente não aprende nada é um dia aprendendo todo perdido. dia. Devemos aprender alguma coisa todo dia. Tati, uma vez uma lagarta estava andando e ela estava dizendo, puxa vida, olha como eu sou. Sou toda cinza. Eu sou uma praga, as pessoas não gostam de mim. Né? Eu vivo, né, comendo pó da terra, não há nada de belo em mim. Aí alguém mais sábio passou, era uma borboleta, e falou assim, minha amiga, você está reclamando da vida? Ela falou, as coisas, sabe, não passam. O tempo, para mim, é complicado, eu quero tudo para ontem, eu quero me saciar, então eu vou comendo tudo que tem pela frente. Aí a borboleta disse, olha, você precisa de um tempo de casulo. Para que serve isso? Olha, vai por mim. Então ela vai, ela entra, faz um tempo de casulo, e quando ela sai uma borboleta linda, maravilhosa. Moral da história. Precisamos de um tempo de casulo. Que às vezes, o que é esse tempo de casulo? Um tempo de oração, de meditação, um tempo com a família, uma viagem, uma peregrinação. Agora, um tempo de silêncio. Muitas pessoas foram para Aparecida fazer uma peregrinação. Isso é uma coisa maravilhosa. Um amigo meu fez o caminho de Santiago de Compostela, 815 quilômetros a pé. E ele teve grandes encontros para a vida dele. O efeito disso é que você sai de um ser rastejante para um ser que voa. A borboleta, ela nunca mais é uma praga, ela passa a ser uma das maravilhas da terra. E ela se alimenta não mais da folha, do pó da terra. Ela se alimenta do néctar das flores, das plantas. Esta mudança necessária, ela só é possível quando nós deixamos de ser imediatistas. Quando nós buscamos a sabedoria, que é sim ter paciência, e começamos a entender que o outro tem o desenvolvimento, o tempo dele, o horário dele. Quantos problemas as famílias acabam entrando porque os pais não respeitam o tempo dos filhos e os filhos não respeitam a opinião e o tempo dos pais? Família é uma dádiva, deve viver. Lógico, tem sim os problemas que são as arestas que são aparadas. Que toda a família tem. Que toda a família tem, graças a Deus, porque essas coisas precisam ser resolvidas. Mas nós precisamos decidir se na minha vida eu quero ser um verme imediatista que come do pó da terra e passa uma vida muito curta. Ou eu quero ser uma das maravilhas do mundo que me alimenta do néctar, que é da amizade, do amor e da compreensão. Quero ser borboleta, estou entrando no casulo. Entra comigo, minha amiga. Evandro. Ô, Tati. Como sempre. Que delícia quando ele vem, né, gente? Até mês que vem. Posso só mandar um beijo pra minha tia que fez por favor. 70 anos de casada? Olha, quanto? 70 anos Amor, de casada. quero fazer também. Minha Como é o tia, nome da sua tia? Minha tia Francisca e meu tio Silvio. Tia Francisca, tio Silvio, tá aí o casal Inspiração. Guigui, vamos chegar lá também. De casado, fizeram esse final de semana. Quanto respeito, né? E admiração Quanto pelo outro respeito, nesses 70 anos de casado. exatamente. Obrigada, viu, meu Eu amigo? que agradeço. Até mês que vem, Até tá? mês que vem. Intervalo rapidinho, daqui a pouquinho é artesanato com Del Carmen. Continue conosco.